Do segundo ano, tudo bem? Vou inaugurar aqui com vocês um programinha chamado Loom, que me permite mostrar para vocês a tela do computador e a gente vai falar um pouquinho do capítulo 5 do livro de História, tá bom? Já que a gente não pode estar presencialmente, a gente vai dar uma aula online aí. Espero que ajude vocês, ok? Vamos lá. Do que trata o capítulo 5? O capítulo 5 trata das revoltas militares que aconteceram durante os governos do Deodoro e do Floriano, a chamada República da Espada. Pois bem, para a gente entender essas revoltas, primeiro vamos identificar cada uma delas. A primeira revolta da Armada aconteceu em 1891, no governo do Deodoro da Fonseca. A segunda, revolta da Armada, 2 anos depois, já no governo do Floriano Peixoto. E a terceira revolta, ela é um pouco regional, mas teve um caráter que afetou, né, o governo federal, que é a chamada Revolta Federalista, lá no sul do Brasil. Essas 3 revoltas fazem parte do capítulo 5 do livro de vocês. Bom, esse esqueminha eu vou deixar lá também para vocês, como uma maneira de compactar o assunto, pode ajudar na hora de estudar. Muito bem, vamos lembrar aqui, em 1891, foi aprovada a Constituição Brasileira. Desde a proclamação da República em 1889 a 1891, o governo era exercido provisoriamente pelo Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que proclamou a República em 15 de novembro. Muito bem. Antes desse período, é claro, ele convocou uma Assembleia Constituinte e em 1891 ficou pronta a nossa primeira Constituição Republicana. Muito inspirada no modelo americano, né? O Brasil seria um país republicano, presidencialista, ou seja, o poder executivo seria exercido pelo presidente, e também uma outra característica importante é o federalismo, ou seja, autonomia para os estados. Isso era muito interessante, principalmente para os cafeicultores, estão lembrados? Pois bem, o que determinou a Constituição de 1891? Que as eleições seriam feitas pelo voto livre, masculino, mulher não participava, maiores de idade, e lembrando que o voto não era mais censitário, como era em todo o período imperial. Agora o voto era universal. Acontece que essa primeira eleição para presidente da República, ela não foi de forma direta, ou seja, o cidadão brasileiro não escolheu o presidente da República. Foi escolhido no parlamento, no Congresso Nacional, pelos próprios congressistas. E quem que eles escolheram? Deodoro da Fonseca. O motivo é simples. O Deodoro, ele representaria a continuidade para consolidar a República no Brasil. Certo? Muito bem. O problema é que ele exerceria esse poder até 1894, 4 anos de governo, sem possibilidade de reeleição. Vale lembrar que o Deodoro já era um homem velho, ele era um homem que, lá atrás eu disse para vocês que ele ficou conhecido, né, como republicano de última hora, ou seja, até as vésperas da República ele era um monarquista, amigo pessoal do imperador. Então a vida toda dele ele viveu numa monarquia onde o imperador tinha um poder acima dos demais. Lembra que poder era esse? Ele mesmo, o poder moderador. Acontece que ele agora vai ter que governar junto com o parlamento. E o poder dele vai estar no mesmo nível que os outros 3. No caso 2, né? O dele é o executivo. Muito bem. Esse vai ser o grande problema dele. Ele não vai ficar nem um ano no governo. Olha a grande confusão. De um lado, nós tínhamos os cafeicultores, que estavam no Congresso Nacional, representando e defendendo seus interesses, que defendia o quê? Uma autonomia para os estados, o federalismo. E do outro lado, o exército, simbolizado pelo Deodoro, que queria a centralização do poder nas mãos do presidente. É o chamado unitarismo. Isso aqui, vale lembrar, que é uma característica lá atrás da monarquia e que não valia mais no período republicano. Conclusão, esse atrito de interesses fez com que
o Deodoro tentasse impor um estado de sítio, fechar o Congresso. Quem vai se posicionar contra? Ela mesma, a Marinha Brasileira. Vocês lembram lá atrás que ela não apoiou a República de imediato? Ela defendia o imperador Dom Pedro II, que pediu para os marinheiros, né, no caso aí os oficiais, não se posicionarem para que não acontecesse uma guerra civil. Mas a coisa estava para explodir aqui, ó. Então, durante o governo do Deodoro, muito autoritário, ele entrou em atrito com o Congresso. Decretou estado de sítio e tentou fechar esse Congresso. O almirante Custódio de Melo, da Marinha, liderando os revoltosos, ele é um oficial, tá, gente? Cuidado para não confundir essa revolta aqui com uma que a gente vai ver lá na frente, chamado Revolta da Chibata. Só para diferenciar, a Revolta da Chibata foi uma revolta de marinheiros. Essa não, é de oficiais. Só gente do alto comando, como o almirante Custódio de Melo. Chegou a ameaçar bombardear o Rio de Janeiro. Baía de Guarabara, os navios ali preparados para um ataque. O Deodoro, sem apoio, resolveu o quê? Renunciar ao cargo de presidente da República. Cuidado que a gente não usa a expressão abdicar, porque abdicar é só para rei. No caso, ele renunciou ao cargo. Tá? Quem vai assumir? O seu vice, que também era marechal do Exército, Floriano Peixoto. Ou seja, a nossa república começava meio manca, né? O nosso primeiro presidente não conseguiu ficar nem um ano no poder. E o assumir de Floriano vai gerar outra polêmica. Ele tinha direito de assumir? O que estava escrito na Constituição? A Constituição dizia o seguinte, olha que interessante. O mandato do presidente era de 4 anos. Caso ele renunciasse ou morresse antes da metade do mandato dele, deveriam acontecer novas eleições. Caso fosse depois da metade do mandato, aí sim assumiria o Floriano Peixoto. Acontece que o Deodoro, ele renunciou aqui, ó. Nem um ano de governo ele conseguiu cumprir. O que deveria acontecer? Novas eleições. O que o Floriano fez? Ele deu a seguinte interpretada na lei. Isso só valeria caso ele, o Deodoro, tivesse sido eleito de forma direta. Como ele foi eleito de forma indireta pelo Congresso, essa regra não valia. Conclusão, Floriano vai assumir, doa quem doer, custe o que custar. E ele ficou conhecido, acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, o Marechal de Ferro. Esqueci de apresentá-los a vocês. Primeiro, Deodoro, acho que vocês já viram, né, em vídeos. Já estava velhinho aqui, né? Marechal, cheio de medalhas, herói da Guerra do Paraguai, enfim. E esse é seu vice, também marechal, o Floriano Peixoto, que vai assumir assim que ele, o Deodoro, renunciar ao cargo. Muito bem. A Marinha, nada satisfeita com esse golpe que o Floriano deu, vai promover a segunda revolta da Armada. A diferença de tempo, 2 anos depois. De novo, o almirante Custódio de Melo. Só entre nós, dizem as más línguas que o Custódio de Melo estava louco para ser candidato à presidência. E como Floriano tinha desrespeitado a Constituição, não teríamos eleições, olha ele aí tramando. Muito bem, ele se insurge, né? Exigindo novas eleições. Só que agora o Floriano, ele age com rigor. Ele consegue até apoio de marinha estrangeira. É uma forma de ameaçar a marinha brasileira. Sem saída, Custódio de Melo foge para o sul do Brasil. Tá? E lá ele vai se aliar a um grupo chamado de federalistas, que é a nossa próxima revolta. Vamos descobrir quem eram esses federalistas que se opunham ao Floriano até mesmo lá no sul do Brasil. Então, primeira revolta da Armada, só relembrando, vitória da Marinha contra o Deodoro do Exército.
o Deodoro renuncia. Segunda revolta da Armada, de novo, Marinha, o mesmo Custódio de Melo, só que agora quem vence, Floriano Peixoto. Tá bom? E essa aqui é a terceira e última revolta federalista, aconteceu no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lá tivemos motivações locais também, tá? Dois personagens importantes, o líder do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, o político Júlio de Castilhos, um seguidor fiel do positivismo, tá? Autoritário, defendia um governo totalmente centralizador e conservador. Por isso ele recebe o apoio de Floriano Peixoto. Do outro lado, no sul do Brasil, o grupo conhecido de federalistas, daí o nome da revolta. Liderados pelo político Gaspar da Silveira Martins, vamos apresentá-los daqui a pouquinho. Eles defendem o quê? A limitação do poder do presidente da República. Eles queriam que o Brasil fosse um regime parlamentarista, lembrando que no parlamentarismo quem governa não é o presidente, é o primeiro-ministro. Queriam reformar então a Constituição. Eram contra a centralização do poder. Nessa briga de gigante lá no Rio Grande do Sul, quem vence? Com o apoio do Floriano, o Júlio de Castilhos. Lembrando aqui que eles tinham apelidos, ó. Depois você dá uma olhadinha no livro, o motivo desse apelido, tá bom? Enfim, Floriano ganhou aqui e ganhou aqui embaixo. Vamos ver aqui o Júlio de Castilhos, o líder do Partido Republicano, né? Positivista, centralizador, um homem bastante autoritário. E agora o Gaspar da Silveira, que queria o parlamentarismo, limitar o poder do presidente da República. Joia? Venceu o primeiro. Espero que isso tenha ajudado vocês. Não deixem de ler o livro, não deixem de fazer as atividades, tá joia? Qualquer coisa, entra lá no Google Sala de Aula, mandem as atividades e qualquer dúvida, só teclar lá que a gente responde, se a gente souber. Um abração. Tchau.